Vamos falar agora sobre capacidade de produção. Capacidade de produção por equipamentos, tá? Então a ideia agora aqui é apresentar para vocês, que vocês consigam aí fazer também, um indicador, nós chamamos de KPI, é um indicador de capacidade de produção. Essa capacidade de produção você vai poder conseguir enxergar tanto ali o setor como os equipamentos que fazem aquelas peças ou aquele produto aí ou serviço que vocês têm aí dentro da empresa de vocês ou da futura empresa onde vocês vão estar trabalhando, levando aí esses KPIs. Bom, o objetivo aqui é o seguinte: dar um mindset para vocês, dar uma ideia que vocês consigam construir um indicador. Então isso aqui é um modelo, pode ser aplicado? Pode, você pode usar ele, você pode desmembrar esse KPI aí e adaptar ele à sua necessidade. Esse modelo ele está sendo feito para uma produção seriada. Então, nós falamos em outros indicadores sobre projetos, sobre uma produção não seriada e esse é uma produção seriada, tá? Lembrando lá, a produção seriada é aquela que eu conheço já, então eu não tenho muitas modificações ali nos meus produtos. Capacidade de produção, ela é produção conhecida, como eu estava falando. Então imagine lá que eu tenho um equipamento lá, que é uma pintura. Então essa pintura, eu já sei qual é a capacidade dela. Por exemplo, fazer 210 peças por hora. Eu já sei, eu já conheço essa capacidade de produção, ela já é conhecida. O importante é você entender essa capacidade, mapear esses números, colocar dentro desse indicador, aí você consegue mostrar aí de uma forma organizada todas essas informações. Então vamos lá. O que nós vamos ver agora é um PDF desse indicador. Eu gosto de gerar um PDF ali com todas as informações. Esse PDF você pode também estar desmembrando ele por várias partes, tá bom? Aqui é o indicador, tá? Então nós estamos falando de um indicador de capacidade de produção, tá? Eu estou colocando um mês como referência aqui, ou seja, esse aqui ele é mensal. Então, ele foi feito aqui em março de 2021. Aqui é o setor que está sendo feito, né? Que somos nós do PPCP. Aqui nós vamos ter o nosso setor, os equipamentos e os outros dados. Esses dados não vou entrar muito no detalhe aqui, porque lá na hora da construção do indicador, a gente vai estar falando passo a passo sobre eles, tá? Vamos aqui para você entender os gráficos que eles já geram. Então, nós estamos enxergando aqui a capacidade produtiva dos setores. Qual é o setor que eu tenho? O setor de corte, o setor de jato. Veja que é os mesmos lá de cima. Então, aqui eu tenho uma informação mais detalhada e aqui eu tenho uma informação sintetizada no gráfico. Então, o que eu consigo enxergar aqui no setor de corte? O que está acontecendo aqui? Essa linha tracejada está com uma informação de 83%. A linha oculta atrás ali, tá vendo que tem uma sombra aqui atrás, ó? É a minha capacidade de 100% e a minha capacidade real. Então, veja aqui, ó. A gente pode conseguir ver aqui na legenda. Então, eu tenho o equipamento comprometido, eu tenho a minha disponibilidade, eu tenho o meu percentual comprometido, que é essa linha aqui, e eu tenho o alerta de capacidade, que está travado aqui em 83%. No corte, o que aconteceu no mês de março? O setor de corte fez lá suas produções, entregou, acabou o mês, eu consigo mapear e ver, enxergar que o corte, ó, ele trabalhou na capacidade de 91%. O setor de jato aqui, ó, trabalhou na casa de 86%, molde 75%, fresa aqui foi 55%, ó. Veja que a usinagem aqui ela tá bem tranquila, né? Tá tranquila com 23% ali, ou seja, teve pouca demanda aqui para esse setor. O setor de PCI está com a casa de 78%, operando normal aí dentro do mês. 35% para infusão. Para montagem aqui nos 62%. Preparação, 44%. O setor que mais ficou prejudicado esse mês aqui, então, foi o acabamento. Então, eu tenho o acabamento com 98% e uma capacidade geral aqui de 72%. Essa capacidade geral é uma média, tá? Ou seja, eu estou fazendo uma média de tudo que a gente produziu, tudo que foi produzido na empresa, pela média da capacidade total aqui dos equipamentos. Então,
eu consigo chegar a uma média de 72%. Lá no cálculo a gente vai estar vendo passo a passo como se chega a essa média e como se chega a esses valores aqui também, tá? Aqui o foco é apresentar para você o resultado. Então é o resultado que você, assim como eu estou apresentando para vocês estariam apresentando aí numa reunião de final de mês. Qual que é a primeira observação? Foi considerado 5% de parada. O alerta de capacidade, ó, vocês já viram que ele está cravado em 83%. Aqui é só um adendo. Ó, não é possível realizar mais de 100% da capacidade do equipamento. Portanto, são adotados ajustes de produção ou remanejamento para atenderem a demanda. Às vezes você não consegue fazer mais que 100%. Então, o que você começa a acontecer? Você dobra lá a capacidade, você coloca hora extra, você coloca outras coisas, então ela sai da informação aqui do que você tem como plano e você atende, mas você tem que tomar medidas. Por exemplo, aqui em 98% aqui no acabamento. Ó. Vamos imaginar que entrou mais demanda. Então, ó, você tem lá, para você conseguir atender isso daqui, você teve que fazer às vezes hora extra. Aqui no caso ficou até no limite, mas vamos imaginar que aqui fique 100, 110. Então, como que chegou? Como que você fez a 100, 110? Você fez com hora extra. Então, você tinha ali de segunda a sexta para trabalhar e você começou a trabalhar. Você pegou o sábado e domingo, colocou mais hora extra, então ele aumenta a sua capacidade planejada. Isso aqui, então, é um exemplo entre o planejado e o realizado. Na hora da que a gente construir, eu vou detalhar mais para vocês. Vamos olhar agora os equipamentos. Os equipamentos, então, eu tenho lá a serra, que operou em 91%, o jato. Agora nós estamos falando de equipamentos. Esses equipamentos eles estão dentro de cada setor. Então, eu estou olhando agora lá na lista de equipamentos. Quantas serras eu tenho? Eu não sei ainda, porque eu tenho detalhe lá em cima, tá? Então, ó, 91% do jato aqui, da serra, perdão, o jato com 86% e assim por diante, ó. Então, esse top 250 aqui operou em 7%. Então, talvez poucas coisas... Você tem que ter a máquina, mas poucas coisas foi usado ali. E aqui eu tenho esse cara com 65%, a Halter com 59%. Aí eu tenho o PCI 2000 aqui com 78%. Os moldes, ó, tá vendo que o molde ficou bem tranquilo. Ó, a parte do laser aqui também. As furadeiras, a furadeira você nem usou. E aí eu tenho aqui as soldas. As soldas FX e FX Top 2. Ó. Veja que a Top 2 ficou lá em cima em 99%. E essa FX aqui em 83%. E temos a máquina de pintura aqui com 98%. Como capacidade geral dos equipamentos, 72%. Está bem próximo aqui também da capacidade por setor, né? Tá bom? Então esse é o indicador. Vamos entrar agora no detalhe aqui. Aqui eu tenho... Veja que para um setor, vamos pegar aqui, por exemplo, a infusão. Ó. Dentro da infusão, eu tenho... Que máquina eu tenho lá? Eu tenho um molde... Tem o laser e tem esse laser aqui também. Ó. E aqui eu coloco as quantidades. Ó. E a minha capacidade por produção. Então, esse molde faz 40 peças por hora. Esse aqui 45, esse aqui 48. Então, todas as informações, elas estão aqui também, detalhadas aqui, nessa lista de equipamentos e nas quantidades, produção por horas, dias trabalhados. Lá na hora que a gente for fazer o nosso indicador, eu vou detalhar isso daqui, tá? O que vocês têm que entender agora é esses gráficos, o quanto é imprescindível. Você bate o olho num gráfico, você consegue entender, tá? Então, o que você pode estar fazendo aqui, ó? Gerou o gráfico, você pode vir, vou dar um exemplo, você pode vir aqui, recortar isso aqui, ó, e tirar essa informação aqui e colocar num PDF, por exemplo. Então, vamos lá. Você vai fazer uma apresentação para o seu gestor, alguma coisa. Então, você já recortou ali. Eu vou abrir aqui um em branco, ó, só para a gente fazer um teste. Ó, tá vendo? Então, eu copiei e colei. Ó, automaticamente eu já consigo fazer uma apresentação aqui para o meu gestor. Ó, tá pronto aqui o meu
o meu indicador e eu consigo já fazer uma apresentação para o meu gestor, tá bom? Então, essa é a ideia. A ideia é que você consiga fazer essa apresentação para o seu gestor e você... Vou fechar isso aqui. Então, você consegue já ir para o PowerPoint, por exemplo. Acabei de colocar aqui no PowerPoint e você já consegue fazer. Ah, imagine que você só vai apresentar essa tela aqui. Lógico que você fica com a sua tela de apoio. Você tem a sua tela de apoio aqui, as suas informações. Aí, mas o que aconteceu lá? Não, aqui, ó. Aconteceu o seguinte, 12 equipamentos, isso. Trabalhou tal hora e ficou parado X tempo por máquina, tá bom? Então você consegue ter uma informação bem detalhada e consegue rapidamente aqui fazer um KPI. Ou você pode estar apresentando isso aqui, depois que apresentou para o gestor, lógico que fez toda a apresentação, você pode estar colocando isso, divulgando isso dentro da companhia, depende de cada empresa. Eu tinha um hábito que a gente fazia a apresentação para os gestores. Quem é o gestor? O gerente, o supervisor da produção, o coordenador, até mesmo a diretoria. E depois a gente já imprimia isso daqui. Tinha alguns indicadores, tinha algumas... Dentro de cada setor, por exemplo, lá no corte, então tinha um lugar onde a gente imprimia e colocava lá. Com o tempo, nós tiramos essas impressões e a gente colocou algumas telas, que são aquelas TVs. Então, lá nas TVs ficava aparecendo os indicadores. E cada coordenador, vamos imaginar que lá no corte tinha um coordenador ou um líder. Então, esse líder, ele recebia dentro do e-mail dele aquele KPI daquele mês. Depois, com o decorrer do tempo, nós fomos desenvolvendo algumas outras ferramentas. E então existia como se fosse uma intranet, e nessa intranet, lá sim você colocava seus indicadores. Então existem várias maneiras de você estar colocando e apresentando os seus KPIs. Fala, planejador! Bom, espero que você tenha gostado aí desse conteúdo. E é isso aí e muito mais que tem dentro do método PPCP Pleno. O que é o método? É uma ferramenta que eu construí e fiz com todos os ensinamentos que eu aprendi em todo o decorrer do meu tempo, dos meus 15 anos de jornada. Eu empacotei tudo e coloquei dentro desse método aqui. Vou mostrar para vocês como que é o método para você saber o que tem lá dentro, tá bom? Bom, aqui no método nós vamos ter o módulo 1 e nós vamos falar sobre o profissional hands-on. Então você vai entender o que é um profissional hands-on. Vamos falar de resultado profissional, motivação de resultado, ajustando a lente, os vilões que roubam energia. Tá bom? Vamos falar de produtividade e tempo, técnica de produtividade. No segundo módulo, nós temos aqui o módulo 2, ó, que é você no controle. Para que tudo isso, Wolf? Para te dar segurança, te dar informações aí que você possa ser mais autoconfiante. Então, esse é o propósito. Aqui nós vamos falar quem está no controle, você no controle, vamos falar sobre inteligência emocional, autorresponsabilidade, quebrando desculpas, como influenciar pessoas, vamos falar de competências. Aqui no módulo 3 é um módulo para você vencer as preocupações. Então eu vou ensinar técnica para você valiosa de enfrentando os problemas, como levar o problema para o chefe, disciplina e motivação nós vamos falar. E aqui nós vamos entrar na parte técnica, que é sobre o PPCP, seus processos, o que é o PCP, os objetivos, a interação com outros setores. Você vai entender como que é um CIPOC, a importância do PPCP, os fundamentos e as responsabilidades do profissional de PPCP. E muito mais aqui, ó. No módulo de conceitos de gestão de estoque, é um módulo muito grande. Vai saber sobre tudo sobre a gestão de materiais, o conceito de estoque, modelos de estoque, WMS, estoque médio. Você vai entender como que faz uma demanda média, ponto de ressuprimento, estoque de segurança. Aqui é muito cálculo para você entender como que faz isso, mas de uma forma simples e fácil. Como que elabora um lote econômico, o que é slow stock, milk run, abastecimento de produção. Vamos falar de abastecimento por sistema de Kanban. No módulo 5, a definição sobre os processos de produção. Ó. O que é o processo de produção? A função da produção, tipos de processo, tipos de produção, sobre a engenharia, sobre o braço direito do PPCP, exemplos de parceria, PPCP e a engenharia. Aqui conhecendo as ferramentas de ERP, MRP, SNOP, o que é o ERP, módulos básicos, módulos fundamentais aí para o PCP, módulo de produção, módulo de materiais, as listas técnicas, que é uma Bill of Material,
organização e estrutura, vamos explorar o que é MRP e o SNOP. E aqui, mão na massa, o módulo 8, trabalhando com Excel, você vai aprender a fazer um planejamento e programação de um modelo de produção seriada e por projeto. Você vai entender o que é o boom, sobre a estrutura do produto, sobre a demanda de vendas, forecasting. Vamos fazer um plano mestre de produção, cálculo de MRP, follow-up de materiais. Aqui, sobre controles, você vai entender sobre indicadores de produção não seriada, é um exemplo aqui, tá? Então vamos fazer um tratamento na base de Excel, vamos indicar um indicador de status de produção, do custo e volume, indicador de atraso, indicador de planejado e realizado. E aqui, na produção, a capacidade produtiva do equipamento. Nós vamos fazer um indicador de capacidade produtiva passo a passo. Tudo isso você vai ter as bases também, mas o fundamento é que você entenda e saiba fazer os seus KPIs. Como ferramenta Lean Manufacturing, vamos falar sobre entendendo, implementando o 5S. Vou ensinar passo a passo como você faz o 5S e como que você vai implementar. Você vai ter material aqui para você por amanhã dentro da sua empresa. PDCA, checklist. PDCA é extremamente importante para você mitigar e minimizar os seus impactos aí dentro da sua jornada. Checklist, just in time, desperdícios do Lean Manufacturing e mais os bônus. Você vai receber um guia exclusivo dos planejadores, vai saber como que é a maior falha do PPCP com vendas. Vou ensinar vocês a fazer um plano de ação com símbolo W2H. Vai receber exclusivo um dicionário de termo técnico. E você vai entender também como montar o seu perfil no LinkedIn. E é isso aí, pessoal. Esse é o método PPCP pleno. Eu espero que você goste, curta. Se você quer saber mais, clica aí embaixo aí. Você vai ter um link aí que vai levar você aí a uma oportunidade exclusiva para você, tá bom? Encontro você lá no método, se junte a nós a ser um PPCP aí e você ser um profissional melhor.